E aí pessoal, no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês um pouco mais da minha história, dos motivos que me fizeram vir aqui para a Europa, né, de estar aqui hoje em Portugal. E com isso eu vou levar vocês aí para caminhar ali pela Torre dos Clérigos, né, pela região ali dos Aliados, que é um marco legal aqui de Porto. Depois pretendo passar ali pela Catedral da Sé, que é uma construção romana também que me impactou bastante quando cheguei aqui em Portugal, né. E também depois sentar ali para a região da Ponte Dom Luís e do Jardim do Morro, que são basicamente esses 3-4 pontos turísticos, são pontos que impactam bastante você quando você chega aqui na Europa. Você realmente sente que você está em Portugal. Para mim, pelo menos, foi assim, chegando nesses pontos, na Praça dos Aliados, na Torre dos Clérigos, na Catedral da Sé e ali na Ponte Dom Luís, com o Mosteiro da Serra do Pilar ali do fundo, né, e o Jardim do Morro ali no lado da direita, enfim. Vamos dar uma volta por ali, são regiões bem interessantes para se conhecer e vocês também já conhecerem um pouco mais sobre mim. Vamos lá que esse vídeo vai ficar bem legal. E aí pessoal, tô aqui perto já da Praça dos Aliados. Aqui na esquerda, como vocês vão ver, é a parte de trás. É a parte de trás da Câmara Municipal aqui do Porto. E é uma obra bem imponente, bem bonita. Quando eu cheguei aqui na região do Porto, foi uma das primeiras coisas que mais me chamou a atenção. Eu vindo por esse caminho que eu tô seguindo agora com vocês, eu cheguei na Praça aqui dos Aliados com o Dan. E, não tem como você não se impactar com essa praça, porque ela tem muitas construções que datam do século XIX, mais ou menos. E o que acontece? É do século XIX, século XX. E olha isso. Você chega aqui, imagine, esse é o primeiro impacto que você tem com a cidade do Porto, assim, das edificações que são de um século passado, né? Pelo menos de um século passado. E que estão conservadas e funcionando e passaram por uma reurbanização decente, assim, né? Eu acho que eu já mostrei em outros vídeos aqui, ó, a Câmara Municipal do Porto, mas não tem como você não se impressionar com isso aqui. Isso aqui é uma das obras. Acho que ela data de 1950, mais ou menos, a Câmara Municipal exatamente. Mas todas as edificações que tem aqui em torno da Praça dos Aliados, que é essa praça aqui insana, elas remetem mais ou menos a essa mesma época, mais ou menos aí meados, né, do século XX. E, cara, incrível, incrível mesmo. Quando eu vim visitar aqui, eu vi que lá pelo século XIX, acho que na metade do século XIX mais ou menos, tanto Porto quanto Lisboa meio que foram obrigadas, né? Que passaram por um decreto que os grandes centros aqui de Portugal deveriam passar por uma reurbanização, não deixando que esses locais meio que morressem, como é o que aconteceu na minha cidade Santos. Ela também tem bem essa característica, né? Essa característica arquitetônica aqui. E só que ela morreu. O centro velho lá da minha cidade, ele ficou abandonado, né? Fizeram um centro novo e o centro velho simplesmente ficou abandonado. E aqui em Porto, assim como em Lisboa, não, né? Tanto aqui o centro histórico de Porto, quanto a parte ali do Rio Douro, eles viraram patrimônios culturais, né? Isso pelo Unesco, inclusive. Então, assim, é super bem cuidado. É aquele encontro do velho com o novo que você se impressiona. Não tem como não se impressionar. E, galera, eu vou contar um pouco mais da minha história pra vocês, né? Pra quem não sabe, meu nome é Moisés. Vocês me conhecem aí pelo vulgo de Moisa, devido aos vídeos do Dan, porque por incrível que pareça, independente da roda de amigos que eu esteja, se tem pessoas conhecidas ou não, normalmente meu apelido vem a calhar de ser Moisa. Eu não sei porque, se isso é normal de toda pessoa que tem o nome de Moisés. Depois me contem aí nos comentários se tiver algum xará meu aí. Mas, cara, meu apelido sempre acaba sendo Moisa, sempre acaba se tornando nisso. Mas, enfim,
Meu nome é Moisés, mas podem me chamar de Moisa, não tem problema. E galera, como alguns de vocês sabem, eu sou da região ali de Santos, né, da Baixada Santista de São Paulo. Eu decidi, na verdade, vir aqui para a Europa já faz muito tempo. Desde que eu tinha uns 18 anos de idade, eu queria fazer um mochilão, tá? Não pretendia imigrar, mas eu sempre tive vontade, assim, de fazer mochilão pela Europa, de vir aqui, pegar um mês das minhas férias do trabalho e sair turistando. E o que acontece é que ao passar desse tempo, ao passar desses 10 anos mais ou menos, devido às condições também do Brasil e tudo mais, eu acabei mudando esses planos para a imigração, né? Olha isso. É lindo demais, cara. Aqui, quando vocês vierem para a região do Porto, vocês podem ter certeza que essa praça aqui, que é a Praça dos Aliados, assim como para mim a melhor construção, a mais bonita, é a Câmara Municipal ali do Porto, vai impressionar vocês, não tenho dúvida. E aí o que acontece? Mais ou menos 10 anos depois eu acabei evoluindo essa ideia para a questão de imigrar, né? Eu queria gravar direto, galera, mas eu vou ter que fazer alguns cortes porque eu tô sem minha lapela, né, sem o microfone. E às vezes passa uma galera falando, carro do lado altão. Então não vai ter como eu fazer uma sequência direta como eu queria. Eu com 18 anos tinha essa ideia de fazer mochilão. E devido às condições do Brasil, galera, eu acabei resolvendo migrar, beleza. Só que assim, pra vocês verem como você não precisa meio que estar mal de vida ou vamos dizer assim, é num desespero para você às vezes querer sair do seu país. Muita gente tem essa ideia de que a galera vem passar por esse processo de imigração porque o país está muito ruim, porque tá, né, tudo zoado no Brasil, porque a vida da pessoa particular tá zoada. E esse não foi meu caso, tá? Eu tava bem no Brasil, não tava ruim. Eu tava trabalhando na minha área, eu sou engenheiro civil, para quem já assistiu alguns vídeos meus. E eu atuava na área, tá? Desde da faculdade já fiz estágio, então, tipo, sempre foi uma progressão para mim. Sempre estudei bastante, não me dediquei e consegui alcançar minhas metas. Eu realmente estava e trabalhava muito, tá? Antes de sair do Brasil eu estava trabalhando muito, assim. Só que realmente para mim já não fazia muito mais sentido isso, sabe? Só trabalhar, e eu não conseguia aproveitar a minha vida direito. Então eu resolvi juntar esse sonho que eu já tinha desde muito tempo, desde lá sei, quando eu era criança, que eu jogava Kingdom Hearts. Depois, quando descobri uma série chamada Mundo Segundo os Brasileiros, também me apaixonei. Lá sei, quando assisti Indiana Jones com a minha mãe e queria ser arqueólogo e viajar pelo mundo descobrindo as coisas. Enfim, já é uma vontade antiga. E ó, galera, só pra vocês terem uma noção, foi a Torre dos Clérigos. É que tá à noite, né? Não vai dar pra enxergar muito bem, mas lá no fundo, eu vou chegar obviamente mais próximo, tá a parte traseira da torre. Acho que ali é a igreja, né? Porque tem a Igreja dos Clérigos e tem a Torre dos Clérigos. E isso daqui também é bem legal. Não é nada histórico nem nada assim, mas é uma casa da sardinha aqui de Portugal. Chama bastante atenção, né? É bem iluminada, parece aquela iluminação de cabaré. Enfim, desde muito tempo eu já tinha essa ideia. Com uns 18 anos amadureceu para eu querer realmente fazer um mochilão. E com 27 anos eu decidi passar pelo processo de imigração, tá? Exatamente como eu falei, minha vida não estava ruim no Brasil, eu não vim fugido pra cá de nada, né? Como se lá sei, tivesse sem amigos, sem família, brigado com todo mundo e queria uma nova vida, uma nova tudo, não. No meu caso foi porque eu realmente queria mudar o meu estilo de vida, sabe? Eu queria realmente ter um estilo de vida onde eu realmente pudesse trabalhar, continuar trabalhando na minha área. Eu gosto de trabalhar com o que eu trabalho. Porém, que eu conseguisse conciliar a vida também, viver. Eu gosto muito de viajar. E no Brasil, por mais que eu estivesse trabalhando, né, conseguindo juntar um dinheiro, eu não conseguia aproveitar direito. Então, esse foi um grande motivo para mim ter decidido passar por esse processo, tá? E acabar vindo no final das contas aqui para Portugal, porque vocês vão entender que minha ideia não era de início vir para Portugal, tá? Ó, galera, aqui é a Igreja dos Clérigos. A Igreja dos Clérigos é uma construção mais antiga ainda, construção do estilo barroco, né? Então a gente tá falando aqui de século XVI, mais ou menos, lá por 1500 e pouquinho, ó. Mas aqui é a igreja, tá vendo? Que é a parte de trás, que é a Igreja dos Clérigos, ó.
Olha como isso é bonito. Isso aqui é outra coisa que impacta também, não tem como. É uma construção muito detalhada. Imagina, galera, que hoje em dia a gente está falando que para construir um prédio, eu que sou da área da engenharia, olha isso. Vou mostrando aqui, andando e mostrando a lateral para vocês. Eu que sou da área da engenharia, você se imagina na verdade, que hoje em dia a gente está falando para a construção de um prédio. Ó, lá atrás está a torre, tá vendo? Lá atrás está a Torre dos Clérigos. Para a construção de um prédio aí de 14 andares, a gente está falando, dependendo do nível do prédio, de 5 anos no máximo estourando. Um prédio tipo grande, alto padrão, tudo mais. Isso daqui levou mais ou menos 17 anos para ser construído. Essa torre ela tem mais ou menos 75 metros de altura, lá em cima é incrível. Quem me acompanha pelo Insta deve ter visto umas imagens que eu fiz de lá. Mas, enfim, imagina que toda essa igreja, essa casa aqui dos clérigos lá na lateral e a torre lá demorou 17 anos para ser feita. Então, assim, o esmero, o capricho e, lógico, né, a dificuldade da construção da época. Mas essa daqui eu não tenho certeza se é granito, a rocha que foi utilizada na construção, mas a da Câmara Municipal ali do Porto eu sei que foi. É uma edificação toda de granito branco, o que, né, só chama mais atenção ainda. Então é isso, galera. Olha como isso aqui é imponente, né? Isso aqui é um dos cartões postais aqui do Porto, com toda razão. Tem de selo, né? Porque é bonito mesmo, é bem impressionante. E subir lá em cima vale muito a pena, se não me engano é 6 euros para você subir até lá em cima. E aí você visita toda a parte da igreja, né? Você não só vai até o alto da torre, tem tipo um museu lá dentro. Então vale muito a pena para quem vir aqui na região do Porto, com certeza. É um ponto turístico assim, obrigatório para se visitar aqui na região. Lindo mesmo. Continuar aí a procissão. E aí, galera, o que acontece? Eu sempre soube que meu avô era espanhol, como vocês também vão poder ver em uns vídeos meus, né? Vocês vão ver que eu tô dando entrada agora na cidadania espanhola, mas eu nunca tive a forte intenção de tirar a cidadania, de migrar de fato. Então isso não era um sonho que eu tinha, sabe? Então, se não era um sonho, pra mim era meio que não fazia sentido eu tirar a cidadania, tá? Não era uma coisa que passava pela minha cabeça. Só a questão de fazer o mochilão, isso sim, mas de cidadania não. E o que acontece? Quando veio toda essa questão de eu querer imigrar, a gente sabe que, obviamente, eu pensava o quê? Primeiramente, na verdade, vou explicar pra vocês. A minha ideia, no começo, lá atrás, era tentar ir pra Inglaterra, tá? Imigrar pra Inglaterra. Só que o que acontece? Para você ir para a Inglaterra, você precisa ter a sua cidadania, beleza, né? Até então, quando eu pensava, a Inglaterra ainda não tinha passado pelo processo final do Brexit. Então, você teria que ter a cidadania europeia e ir para lá, para a Inglaterra, e se regularizar lá como qualquer outro país aqui da zona Schengen, né? Só que, quando eu pensei em fazer isso, a Inglaterra já estava no processo final, já saindo, já o Brexit no final, putz, já era. E morreu, tipo, a ideia de eu ir para a Inglaterra. E por que eu queria ir para a Inglaterra? Porque para mim a questão da imigração sempre foi uma questão de mudar de vida, como eu já comentei agora há pouco com vocês, mas também a oportunidade de eu aprender um novo idioma, né? Eu já tenho uma noção do inglês, beleza, tenho uma noção do espanhol, como normalmente a gente tem no Brasil, né? Uma noção bem daquele jeito, né? Também quem viu o nosso vídeo aí da Espanha viu que a gente sofreu, ou seja, a gente não arranha muito mal arranhado. E com isso eu queria ir para um outro país onde eu ia ser obrigado a praticar o idioma e assim, né, aprender um idioma novo. Então, qual que foi a minha primeira opção? Beleza, Inglaterra, porque lá eu vou aprender inglês. Aconteceu a questão do Brexit, foi, putz, já era, morreu. Minha segunda opção é a Espanha, na verdade, né? Era e barra é a Espanha. Só que o que acontece? Se vocês viram o meu vídeo da cidadania espanhola, eu deveria ter, e aí eu fui descobrir isso também quando eu fui começar a correr atrás dessa questão da cidadania, mesmo eu sendo neto de espanhol, para eu poder tirar a minha cidadania, eu deveria ter demonstrado interesse nela até 3 anos depois da maioridade do país que eu moro. No caso do Brasil é 18 anos, então eu poderia ter demonstrado interesse na cidadania espanhola até os 21 anos de idade, né? Coisa que, obviamente, eu não fiz. E aí o que aconteceu é que meio que eu me ferrei nesse sentido, porque eu já pensei, puta, já era, tipo, não vai ter como mais eu pegar a cidadania, tipo, pelo menos o que seria mais fácil pra mim pela questão de descendência
já se tornou algo, tipo, tanto faz, né? Já não vai fazer diferença. E aí eu comecei a estudar e vi que não. Que pela facilidade, né? Vamos dizer assim, pelo fato, na verdade, de eu ser neto, teria a facilidade de eu poder tirar a cidadania mais fácil morando na Espanha, e aí eu teria que morar 1 ano. Porque o que acontece? O processo é até que parecido com aqui de Portugal. Aqui em Portugal, a gente tem a facilidade, beleza, de chegar como turista e morar 5 anos aqui, né? Passar pelo processo da MI, pegar a residência, ficar 5 anos como residente e depois pedir a cidadania. O processo que eu vou fazer na Espanha é parecido. Eu também tenho que pegar 1 ano de residência e depois desse 1 ano de residência eu consigo pedir a cidadania. Por que 1 ano? Porque eu sou neto de espanhol. Se eu não fosse neto de espanhol, se eu fosse uma pessoa comum, eu teria que, sem descendência no caso, né? Eu teria que morar em 2 anos, tá? Na Espanha. Só que assim, a residência na Espanha 2 anos para ser válida, porque aí você pode, 2 anos talvez seja interessante para lá. Tem que ser uma residência de no mínimo trabalho. Então pensa, você já tem que ir com um trabalho garantido para a Espanha, tá? Não adianta você chegar, que nem a gente faz aqui em Portugal, né? Chegar em Portugal e conseguir um trabalho. Você já tem que sair do Brasil com um trabalho, com um visto de trabalho de lá, contabilizar 2 anos e aí dar entrada. Então isso às vezes é difícil, a gente sabe que é difícil você conseguir já um emprego, né? Às vezes daqui estando do Brasil, conseguir um emprego aqui na Europa, às vezes é complicado. E aí o que acontece? Eu pensei, putz, meio que ferrou, né? Como é que eu vou fazer agora? E aí, estudando mais, eu descobri o processo que é o arraigo familiar. Que o processo de arraigo familiar na Espanha é exatamente um processo para que você possa resgatar a sua origem espanhola. No caso, se você é neto, eu acho que até bisnetos dá para fazer esse processo, tá? Se eu não me engano. E aí abriu minha mente, porque é um processo que aí se tornou possível eu conseguir resgatar a minha cidadania espanhola. Porque aí beleza, eu preciso morar 1 ano na Espanha. Pelo fato de ser neto, eu tenho acesso a esse processo chamado arraigo familiar. E aí eu consigo entrar nele, ok? Eu já não preciso, por exemplo, sair do Brasil com visto de trabalho. Eu posso muito bem estar aqui na Europa como turista e decidir entrar com esse processo a hora que eu quiser lá. E pronto, já era. Consigo ficar 1 ano, que nem normalmente a gente fica aqui em Portugal. Só que em vez de ficar 5 anos, eu vou ficar 1 ano e consigo tirar minha cidadania. Esse é um ponto, e aí já abriu minha mente e já fez eu esquematizar esse planejamento, tá, para minha vida, vamos dizer assim, a curto prazo. A única exigência é que minha mãe, né, como eu disse também lá nos vídeos, na Espanha não se pula geração. Então, para eu poder entrar com esse processo, minha mãe tem que ter a cidadania dela. Então, quando eu fui lá buscar o documento do meu avô, ele vai servir para mim futuramente entrar com a minha cidadania, mas agora, no momento, é mais para minha mãe tirar a cidadania dela. E aí, com a cidadania dela, eu futuramente poder entrar na minha. E aí, então beleza, mãe. Então por que tu veio fazer em Portugal, né? Por que você veio para Portugal? Porque, galera, Portugal, ele te dá a oportunidade, qual que é o negócio? Eu poderia já ter ido direto pra Espanha, esperá-la, sei, de 2 a 1, que fosse 1 ano, demorasse o processo da minha mãe pra ficar pronto na cidadania dela, esperar esse 1 ano na Espanha, e quando saísse a cidadania dela, dar entrada lá no processo de arraigo familiar, poderia. Mas por que eu não fiz isso? Porque a partir do momento que o meu 6 meses aí de turista, né, que é 3 meses, depois a gente consegue renovar por mais 3, vencesse, eu ficaria meio que 6 meses ilegal na Espanha, e eu não queria fazer isso. Sem falar do fato de que na Espanha eu não teria como trabalhar, tá? Nesse tempo que eu teria como turista, se eu conseguisse trabalhar lá, seria ilegal. Eu não poderia estar trabalhando, tá? Eu não teria uma permissão para poder trabalhar lá de maneira nenhuma. Ó, galera, se passar em frente a uma balada ali, precisei cortar o áudio. Mas aqui, ó, é a parte de baixo da Catedral da Sé, quando você vê ela por baixo, né? Eu vou pegar ela ali por cima pra vocês darem uma olhada. Mas aqui é a parte de baixo dela. E é outro lugar lindo também que impacta quando você chega. Ixi, esse aqui é mais antigo ainda. A Catedral da Sé é mais antiga ainda. É medieval, então é mais ou menos século XIV, também século XV. Mas olha isso, galera. Aqui é outro pico que não tem erro. Você vai precisar visitar isso aqui quando vir no Porto. Porque, ó, esse daqui é outro pico sensacional. Me tirou o fôlego. Ainda me tira toda vez que eu venho. Esse granito sujo de limo deixa uma aparência ainda mais incrível do que ele já é.
E essa aqui é a Catedral da Sé, tá? Ponto incrível. Visitem quando vier aqui também, sem dúvida alguma. Olha isso. Não tem como não se impressionar. E aqui é um outro pico legal também, a galera vem tirar bastante foto aqui, que é o terreiro. Aqui é o terreiro da Sé, tipo um terraço gigante, né? Então aqui atrás de mim, onde eu mostrei agora pra vocês, fica a catedral. E aqui na frente onde eu tô indo é o terreiro. E ó, galera, aqui normalmente eu tirei uma foto cabulosa aqui logo que eu cheguei, porque essa vista aqui impressiona mesmo. Ali é o Rio Douro, ali embaixo, o lado onde eu tô é parte Porto. E o lado de lá, né, aquele lado de lá é parte Gaia. Cara, isso daqui também é outro pico que vocês têm que vir, porque assim, é sensacional. A vista daqui encanta qualquer um também, faz você se apaixonar. Isso daqui faz você se apaixonar pelo Porto, assim, de maneira sem igual. Pra mim, é sensacional, realmente fiz a escolha certa na hora de escolher entre aqui e outra cidade de Portugal para morar. Eu vou descer agora, galera, assim, eu descendo por ali, ou indo por ali também, eu vou sair ali na ponte Dom Luís. E pro vídeo não ficar gigante, eu vou dar uma cortada pra conseguir conversar mais com vocês e demonstrar um pouquinho mais da cidade, que eu ainda quero pegar ali a ponte Dom Luís e pegar também um pouco do, né, de longe pelo menos, o Mosteiro da Serra do Pilar e o Jardim do Morro. E aí, galera, o que acontece? Se eu ficasse esse tempo, esses 6 meses a mais na Espanha, ficaria legal, sem poder trabalhar, entendeu? E eu não queria ficar com essa sensação de estar ilegal no país dos outros, sabe? Poder ser pego a qualquer momento, isso é horrível, cara. Eu não queria passar por isso. Então, qual que era a minha opção? E até meio que esperar as coisas se ajeitarem, né? Em relação à cidadania da minha mãe e tudo mais, para eu poder ir para a Espanha. Portugal, porque Portugal dá a oportunidade, como a maioria das pessoas já sabe, né? Que segue aqui o canal e tudo mais, dá a oportunidade de você conseguir se legalizar aqui chegando como turista. Então o que isso quer dizer? Que você consegue trabalhar, ter sua vida, né, normal, ter uma vida digna, sem você ter descendência, sem você ter feito visto ou residência, tipo, previamente do Brasil. E isso é sensacional. Então eu falei, eu vou para Portugal, vou passar um tempo lá, porque eu já queria, né, já estava dentro de mim, eu já estava tipo assim, explodindo já de querendo sair do Brasil e querer já vir para cá, como tudo que eu contei até agora para vocês. E eu resolvi meio que adiantar isso vindo para Portugal e esperar esse processo da minha mãe acontecer para eu poder ir para Espanha. Ó, galera, vim só para triangular esse ponto aqui que eu tô, a catedral aí da Sé, bem ali na frente, ali no fundo, ó, vocês conseguem ver? Lá no fundo, a Torre dos Clérigos, e lá na frente também, ó, lá no fundo, a Câmara Municipal aqui do Porto. Cara, esse ponto aqui triangula os três, assim, é incrível. Sem falar da estação São Bento, que é aqui na frente também. Essa estação é incrível, linda demais. Cara, como eu falei, o centro aqui do Porto, ele é patrimônio histórico tombado pela Unesco. Então, tudo que você vê aqui, você vai ter, tipo, locais, atrações, edificações, assim, incríveis, que você vai ficar só analisando e babando ali durante hora. E ó, galera, a Catedral da Sé é aqui atrás, né, o Catedral, Terreiro da Sé. E logo aqui, ó, pegando a direita dela, a gente vai sair em direção à ponte Dom Luís. E sim, bem aqui na frente de vocês e lá ao fundo, vocês estão vendo aí a ponte Dom Luís I e ali na frente o Mosteiro da Serra do Pilar. E lá na direita, um pouquinho iluminado, parece um morrinho iluminado, é o Jardim do Morro. Então, galera, qual que é o meu planejamento para atualmente, né, para os dias de hoje? Se eu tiver bem, eu vou dar entrada, como vocês estão vendo, eu estou dando entrada na cidadania aqui de Portugal através do método aí da manifestação de interesse, e futuramente eu pretendo dar também entrada na cidadania espanhola, né? Lá na Espanha, de fato, pelo processo que eu já comentei agora há pouco com vocês. E qual que é a minha ideia? Se eu tiver bem, por exemplo, aqui em Portugal, né, nesse meio tempo, até a cidadania da minha mãe sair de fato, e eu estiver bem aqui em Portugal, talvez eu não vá para a Espanha, eu continue aqui,
Porque se eu estiver bem aqui, de qualquer maneira, sim. O meu objetivo número 1 de ter vindo para a Europa é tirar a cidadania, tá? Esse é meu objetivo número 1. Não é juntar dinheiro pra caramba, não é ficar milionário, nada disso. É tirar a cidadania. O objetivo número 2 é viajar, tá? Que eu comentei com vocês lá atrás, que é uma coisa que eu tenho dentro de mim, quero fazer há muito tempo. Então, objetivo número 2, viajar, conhecer vários lugares aqui da Europa. E, não dá pra fazer isso no Brasil? Infelizmente, viajar dentro do nosso país é muito caro. Não é que não dá, mas é caro. Aqui é barato, galera. Aqui realmente, quando a gente fala que é barato viajar de um país pro outro, realmente é bem barato, bem econômico. Então, essa é a minha ideia, tá? Conhecer o maior número de lugares que eu conseguir. E nesse meio tempo, quando surgiu a oportunidade de eu ir para a Espanha, no caso, né? Saiu a cidadania da minha mãe e eu puder ir para a Espanha, se eu estiver bem aqui em Portugal, eu continuo aqui. Se eu não estiver bem aqui, eu pego e vou para a Espanha e tiro a cidadania por lá. Então, é mais ou menos esse é o meu planejamento atual, tá? Porque o que acontece? Por exemplo, eu tô para começar a trabalhar aí na área da construção. Vamos supor que eu entre de eletricista, né, que eu sei fazer, ou entre até de ajudante de obra. Se eu tiver como ajudante de obra eletricista em Portugal, o que me impede, por exemplo, de continuar sendo ajudante de obra eletricista na Espanha, sabe? Eu consigo continuar com a mesma profissão que eu vou ter aqui lá e tirar a cidadania por lá mais rápido, porque lá, que nem eu falei com vocês, em cerca de 2 anos eu tô com a cidadania na mão. Aqui é mais ou menos, vai levar o processo total, a gente sabe que leva mais ou menos uns 7 anos. Então, obviamente é mais vantagem eu tirar por lá. Agora, se por acaso aqui eu estiver bem, né? Tiver, por exemplo, como eu disse pra vocês, eu sou engenheiro, tô dando entrada no processo para continuar trabalhando com engenharia aqui. E der certo isso, eu estiver trabalhando com engenharia aqui, não tem por que eu sair daqui, eu continuo por aqui. A cidadania vai chegar na minha mão mais cedo ou mais tarde, sabe? Então é isso que eu queria comentar com vocês, para vocês poderem entender um pouco mais da minha história. Às vezes tirarem alguma dica ou alguma informação a mais que vocês ainda não tinham visto em algum lugar, vocês conseguirem tirar também de inspiração. E galera, eu nunca tive nada de mão beijada, tá? Eu venho de família bem humilde mesmo, eu sou da região ali da zona noroeste de Santos. Quem mora ali, quem é da região da Baixada Santista sabe do que eu tô falando. Então, assim, eu trabalho lá, sei, desde os meus 15 anos eu trabalho, eu corro atrás das minhas coisas, eu não gosto de depender de nada, de ninguém. Sempre lutei pra ter minhas coisas, sabe? E é isso que eu sempre tento trazer e falo pra galera, sabe? Cara, como eu odiava ter que pedir dinheiro pra minha mãe e pro meu pai, isso com 15 anos de idade, pra fazer qualquer coisa, sabe? Eu sempre quis batalhar, minha mãe e meu pai sempre me ensinou esses valores e é o que eu levo pra minha vida e, sabe, tento passar para as pessoas também, que é melhor você ter a oportunidade de você ajudar do que você ser ajudado. Não que seja desonra você ser ajudado, né, seja demérito, mas que é sempre melhor, galera, você poder ajudar alguém do que você precisar ser ajudado, sabe? Então, eu sempre lutei para que eu possa, cara, e Deus queira que eu consiga ajudar as pessoas, sabe? Ajudar minha família, ajudar meus amigos, enfim. É isso, galera, eu queria trazer um pouco mais da minha história para vocês. Foi um pouquinho, a gente tenta falar muita coisa, mas é muita informação às vezes para passar em pouco tempo. E é isso, agora aqui dá pra ver mais perto, ó, um mosteiro aí da Serra do Pilar aqui na esquerda, o Jardim do Morro ali na direita. E isso daqui também é outra cena que vai impressionar vocês quando vocês chegarem aqui. Enfim, agora vocês me conhecem um pouquinho mais, vocês sabem um pouco mais da minha história, da onde eu vim, para onde eu pretendo ir, e é isso que eu queria trazer nesse vídeo, para poder talvez dar um pouco de inspiração e reacender às vezes essa chama que está adormecida aí dentro de você, que tem o mesmo sonho que eu, que tem o mesmo sonho que tantas outras milhares de pessoas aí no Brasil. Enfim, é isso, é possível, tá, galera? Como eu disse, eu vim de baixo, tá? Eu não nasci em berço de ouro e eu tô chegando aqui devido a ter me planejado, devido a ter pensado, parado com calma, estudado e dando um passo de cada vez, tá? É normal, às vezes a gente volta uns passinhos para trás para poder ir outros para frente, isso é normal, todo mundo tem dia ruim, eu também tenho os meus, e eu só quero dizer isso para vocês, para que vocês não desanimem, não achem que às vezes você vendo tudo pela internet, por YouTube, parece que tudo é uma maravilha, né? E não é assim, galera, todo mundo tem dia ruim, todo mundo tem dia bom, a ideia é que a gente caia, mas que a gente levante. Então é isso, valeu por estar acompanhando os vídeos até aqui, por estar acompanhando essa jornada. Espero que realmente inspire, motive e fiquem com Deus, galera. É isso aí, falou, valeu, até mais.